Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bestet e essa é a nossa última parte que nós vamos falar das runas. Nós vamos falar nesse último vídeo sobre as runas Evás, Manás, Lagus, Ingvás e Dagás. Essas são as últimas runas e nós começamos então com a runa Evás. E essa runa, ela significa o cavalo, a parceria, o movimento em conjunto, a confiança mútua e o progresso harmonioso. E essa runa, ela também se comunica ou se conecta com a carta do arcano maior dos amantes. Nós já fizemos essa conexão anteriormente com a runa de Gebo, aqui embaixo, e aqui em cima, talvez dê para você ver, existe essa runa Manás também, que antes eu não comentei, mas aqui vem a associação novamente. Então, existem duas cartas dos arcanos maiores que se conectam com duas runas, e a carta dos amantes é uma delas também. E por que Evás se conecta com essa runa, com essa carta dos amantes? Porque Gebo, que é a primeira runa, fala da troca, né, do dom. E Evás fala do deslocamento a dois, da parceria em ação. Assim, Evás vê o amor como o caminho compartilhado e o movimento em conjunto, perfeitamente adequado aos amantes. Nós vamos associar uma frase a essa conexão. Evás, com os amantes, seria o par em marcha, o amor como parceria que avança lado a lado. Bom, eu vou estar lendo um trecho da associação com essa carta e fala: Evás significa a runa do cavalo. Os vikings dependiam muito de cavalos para as viagens, agricultura e a sua cultura agrária. Evás também se relaciona com o teixo, que aparece na imagem de fundo. Como tal, essa runa explora as conexões entre os caminhos de oposição ou paradoxo. Isso inclui ascensão e exploração espiritual e o movimento de um estado para o outro. Também pode mostrar como você vai de uma situação ruim para uma melhor. Quando um deus dá uma mordida nas maçãs do bosque de Loum, elas começam a envelhecer um pouco antes de rejuvenescerem novamente. Assim, os deuses ganham percepção da imortalidade, algo que todo ser humano enfrenta em Midgard. Invocar Evás pode ajudá-lo a encontrar sabedoria nos paradoxos que você enfrenta. Se você tem algum tipo de parceria, essa runa pode ajudá-lo a enfrentar ou a entender a complexidade de ser o indivíduo enquanto trabalha com os outros em prol de um objetivo comum. Então, essa é a descrição dessa carta, né, através do livro de Jack Sephiroth, que faz a conexão com o tarô rúnico. E a conexão com essa carta fala sobre o dar e o receber equilibrado, conectar-se à paixão, aproveitar o tempo com os outros, significa unidade e autoaceitação. Bom, vamos ver o que Edred Thorson fala sobre essa runa. Edred fala que essa runa é uma runa de confiança e lealdade, o relacionamento espiritual que um cavaleiro desenvolve a seu cavalo. É uma boa ilustração do poder desta runa. Há muito poder a ser conquistado neste segredo. Evás é a combinação de duas forças ou entidades simpáticas, porém duplamente dispostas, como o homem e o cavalo, como o cavalo e a carruagem, como o homem e a fíldia, como o corpo e a alma, que trabalham harmoniosamente, juntas em direção a um objetivo. Veja essa runa como um conceito constante. Essa runa é o símbolo do relacionamento ideal, do homem e mulher, que então é o mistério da lei do casamento. Essa runa, ela está associada às palavras
de fertilidade, confiança, lealdade, casamento legal, dualidade harmoniosa, veículo sobrenatural, jornadas. Essa runa ela é muito forte para meditar. Você está querendo, por exemplo, facilitar a viagem da sua alma por outros mundos, se você quer realizar algo fundamental e complexo, essa runa ela permite ou transmite também confiança e lealdade, se você quiser aumentar em seu relacionamento. É uma runa que tem um forte poder de fonte de sabedoria, né? A projeção de poder mágico e facilita também a rapidez em todos os aspectos nos quais você quer trabalhar. Vamos então para a próxima runa, e essa é a runa Manás. E Manás significa a humanidade, a mente e o eu coletivo individual e a capacidade de autoconhecimento. Essa runa, ela se conecta com a carta do mago. Aqui nós vemos essa runa também, aqui na carta do mago. E ela se conecta com o mago porque o mago é o agente consciente que transforma o mundo através da vontade e do saber. Manás é o humano mediador que opera essas ferramentas. A correspondência destaca o papel do ser humano como canal e operador da força mágica. Se nós formos correlacionar a runa com a carta do mago, a frase que transmite isso seria: Manás é o homem humano que cria, o mago na faculdade da consciência aplicada. Edre Thorson fala que Manás é o poder da inteligência humana racionalizada em memória e tradição. É o cajado do homem aperfeiçoado, o ser humano completo, um iniciado em um dos muitos ocultos de fé anciã. Manás é um ser arquetípico andrógeno e, portanto, o mistério é aquele que incorpora o poder do andrógeno na esfera psicológica da humanidade. Essa runa representa a instituição da fraternidade de sangue. As palavras-chave dessa runa são divindade com estrutura, inteligência, iniciado, o elo divino. Essa runa ela é muito importante para meditar sobre realizações de estruturas divinas na humanidade, para o aumento da inteligência ou memória, ou poderes mentais em geral, para equilibrar os seus polos de personalidade e para desbloquear o seu olho mental, para desbloquear as coisas, para que você possa ver com mais clareza. Manás significa também a habilidade, a comunicação, os laços familiares e os laços de amizade. Manás é a runa do homem e da comunidade. Manás aparece como se dois homens estivessem próximos uns ao outro, se abraçando. Somos uma raça social, gostamos da companhia uns dos outros e buscamos comunidade, feitas de indivíduos com ideias semelhantes. Manás representa os laços que compartilhamos nessas sociedades, os laços que nos mantêm próximos. Essa runa também representa uma pessoa singular que pode se tornar um amigo próximo ou parceiro. Essa runa conecta a linhagem da ancestralidade com aqueles que a moldaram. Enquanto o mago pode manifestar sua vontade e moldá-la no mundo físico, Manás lhe dá a habilidade de trabalhar com o seu poder espiritual, físico e de linhagem. Essa é a correlação que Jack Sephiroth faz com relação a runa e a carta do mago no tarô. Bom, vamos para a nossa próxima runa. E a próxima runa é a runa de Lagos. Essa runa significa a água, o fluxo, o inconsciente, a intuição e as profundezas que curam. Essa runa está conectada com a carta da estrela. A carta da estrela, aqui nós vemos o desenho da runa Lagos no centro do peito do viking, aqui. E ela significa que a estrela é a guia, é a esperança, é a cura por meio do contato com o invisível. E Lagos é como se fosse o fluxo que alimenta essa cura emocional e intuitiva.
As duas imagens, elas apontam ao auxílio vindo de uma fonte maior, amorosa e compassiva. Então, se nós formos conectar a runa com essa carta, uma frase que conecta é que Lagus é a água que cura e a estrela é como se fosse a promessa de orientação e renovação. Lagus significa manter-se flexível e fluir com a situação. É uma runa que tem conexão como se fosse um lago ou um corpo de água. É apropriado ver essa runa como se fosse uma carta aquática. A água é essencial para os vikings. Elas se associam à água como parte vital da vida sustentável e também era crucial para a sua exploração. À medida que eles construíam suas cidades perto das costas do oceano, eles aprenderam a navegar pelas marés, usando as estrelas e o seu poder físico. O mar os ensinou a construir barcos poderosos para cruzar as águas. Lagus representa os perigos e os eventos desconhecidos, né, que cada mar trazia para eles, né? Não só as marés difíceis, mas também os mares complicados, as criaturas marinhas que viriam quando eles atravessavam. Lagus os protegia e os lembrava de permanecerem flexíveis. Então, Lagus, quando aparece para você, ela fala, é hora de você saber que você está no auge do seu poder. Porém, saiba também, de novos desejos e de novos projetos vão necessitar de criatividade. É hora de despejar esse seu olhar para as estrelas e ver como que elas podem te guiar de forma suave e constante pelo seu caminho. Então, Lagus ao mesmo tempo que Lagus te dá a criatividade, te dá o desejo, ela também te leva a orientar por onde seguir. Ela te dá esperança, te mostra o caminho, também te protege. Então, por isso que tem toda essa conexão com a carta da estrela. As palavras-chave para essa runa são vida, água primordial, passagem para a vida, crescimento, poder vital. Essa runa, ela é indicada para meditações sobre pedir orientações quando você está passando por um processo de iniciação difícil, quando você quer aumentar a sua vitalidade, a sua força vital. Também é uma runa que ajuda você a reunir poder mágicos para você se reestruturar. Também pode aumentar o seu magnetismo e o desenvolvimento da sua segunda visão. Vamos então para a próxima runa. E a próxima runa é a runa de Ingas. Ingas significa a semente, a potência fecunda, a conclusão gestacional e potencial, pronto para a manifestação. E essa runa conecta-se com a carta do arcano maior do julgamento. O julgamento significa aqui o renascimento coletivo, né? O chamado, a ressurreição. E se conecta com Ingvás, porque Ingvás é como se fosse a semente que culmina em um nascimento, né? A casa com o arquétipo do despertar, do chamado final, a correspondência que realça a ideia de frutificação do passado e o renascimento. Então, se nós formos correlacionar isso com uma frase, essa runa Ingvás com a carta do julgamento significa que Ingvás é a semente que desperta e o julgamento é o renascimento daquilo que foi gerado. Jack Sephiroth, ele menciona que Ingvás significa atender ao chamado e alimentar o seu potencial liberando energia. É traduzida como a semente, porque os vikings pensavam que dar a luz aos povos ascenderiam e se tornariam nobres. E como essa runa, ela representa todo o potencial, então Ingvás se conecta com o ciclo de nascer e morrer. Significa incluir processos de retirada, de transformação, de retorno ao ponto de partida. Tudo isso se enquadra no ponto
nascer e morrer. Ao receber essa runa, né, é necessário compreender que você recebeu uma semente e que essa semente pode ser uma semente física ou mental. Ela precisará ser cuidada. Ela é o potencial que precisa ser plantado, nutrido, cuidado. Significa que se você abrir mão, ela não se manifestará. É necessário crescer e atender às suas necessidades, até que você esteja certo que você pode concluir esse processo. Então, Ingas significa não somente a semente, né? Mas a semente que é o início desse renascimento, mas também mostra que essa semente precisa ser cuidada, precisa ser tratada, precisa ser regada, né? Para que esse renascimento possa ser concluído, né? Possa ser completo. As palavras chaves conectadas a essa runa são a energia potencial ou a gestação. Se você quiser meditar nessa runa, ela é ótima para você guardar poderes para transformação. É boa para meditação sobre fertilidade, para centrar as suas energias em um determinado ponto e para deixar as coisas irem que não fazem mais sentido na sua vida. Thorson menciona que a runa Ingas é o depósito de energia potencial que deve passar por um período de gestação para ganhar força. Esse é um princípio que funciona em todos os níveis do multiverso e é uma poderosa runa de magia, pois todo poder deve passar por um período de gestação protegido antes que possa se manifestar da sua forma mais potente. Então essa runa aqui, ela também tem o significado de gestar algo muito forte, gestar uma energia potencial muito grande. Dará início a essa nova vida. Vamos para a nossa última runa, e a nossa última runa é Dagaz. E Dagaz significa o dia, a aurora, a transformação que ilumina, a quebrada da noite, né? Quando a noite ela se vai e dá entrada à luz. É a síntese de opostos. Então, quando a gente fala em síntese de opostos, nós estamos falando e correlacionando com a carta do arcano maior da temperança. E aqui nós vemos como se fossem borboletinhas, mas são Dagaz aparecendo aqui nessa carta do arcano maior. E essa runa se conecta com a carta da temperança porque a temperança é o equilíbrio, a integração e o fluxo entre polaridades. Dagaz, como o amanhecer que sintetiza a noite e dia, é a imagem perfeita do equilíbrio e do novo horizonte. Então, a frase que conecta essa runa com esse arcano maior é que Dagaz é a aurora do entendimento e a temperança é o equilíbrio que abre esses novos dias. Thorson menciona que essa é uma runa da polaridade, do paradoxo, que é o mistério central do oculto. Fala que nessa runa está incorporada a natureza paradoxal, que é melhor explicada em termos do movimento místico. O movimento místico é aquele que é buscado e que é encontrado no vórtice de conceitos polarizados. Isso significa que nós estamos falando aqui de alquimia secreta, de dois extremos que se tornam um. Dagaz é aquele tempo ou lugar em que a escuridão e a luz, o prazer e a dor, a vida e a morte, o corpo e a alma, a matéria e a energia são sintetizados em apenas um conceito comum, que vai além da sua oposição de percepção. Então, se nós estamos falando aqui de palavras-chave, nós estamos falando de luz, de polaridade, de sincretização, né? E essa runa, ela é importante para meditar, para alcançar movimentos místicos através de adentrar nos segredos dos paradoxos e também para receber inspirações místicas. Essa runa Dagaz, correlacionada com o tarô, ela também significa a esperança, a escuridão que se transforma em luz,
as ansiedades que desaparecem. Dagaz é a runa da luz do dia. Seu formato lembra as asas de uma borboleta esvoaçando. E os vikings louvavam o nascer do sol, porque significava mais do que os deuses os consideravam dignos. O sol alimentava suas plantações e lhes dava nutrição. Como tal, essa runa também sugere esperança. Essas coisas vão melhorar e as situações negativas passarão. Toda vez que você precisar de clareza em sua vida, medite em Dagaz. Ela pode ajudar você a dissipar pesadelos ou ansiedades, como também pode ajudar você a iniciar um novo capítulo em sua vida. Então, essas são as 24 runas que eu gostaria de estar apresentando para vocês. Eu agradeço vocês por me ouvir e um ótimo dia. Paz!